Viva! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao podcast Conceito Econômico. Já estamos no ar há mais de um ano e somos garantidamente o podcast de referência sobre a economia nacional. O professor Carlos Panzo publicou um artigo de opinião na passada sexta-feira, 24 de abril, no Novo Jornal, o semanário Novo Jornal, em Angola, com o seguinte tema: a matemática criativa do hoje é 2025, quando os números não fecham. Professor, mais um artigo e vamos descodificar aqui e pedagogicamente falar sobre este tema. Exato. Em primeiro lugar, dizer que escolhi sair um pouco daquilo que tem sido o nosso normal, utilizar as metáforas da metodologia grega ou até da cinematografia, e foquei-me um pouco na matemática, um tema que eu também tenho algum gosto em particular. E numa altura em que a humanidade celebra mais uma viagem à órbita lunar, em que com a missão Artemis 2 foi possível o homem não só chegar à Lua pela segunda vez, mas desta vez contornar a Lua, ir para o lado oculto da Lua e ver o lado, aquilo que a gente não vê aqui da Lua. Dizer que nessa altura, para fazer esse exercício, para além da física, a ciência, uma das técnicas que é muito utilizada é o cálculo matemático. Dizer para aqueles internautas que gostam de matemática e mesmo aqueles que não gostam tanto, o cálculo matemático é dividido em três partes: os limites, que nos diz o que acontece enquanto nos aproximamos de uma determinada coisa, as derivadas, que nos diz a velocidade e as mudanças que sofremos nessa trajetória, e a integral, as integradas, que nos vão dar então o resultado acumulado desse trajeto. E eu fiz essa analogia, fui buscar o cálculo matemático para explicar aquilo que está a acontecer do lado socioeconômico em Angola. Os limites aqui, estamos a nos referir a 2027, à medida que nós nos aproximamos a 2027, vai terminar um ciclo político e começar um outro. E o que é que nós verificamos? Permita-me cortá-lo para fazermos aqui o devido enquadramento, e vou fazer uma provocação agora. E no final, depois, o nosso telespectador, o nosso internauta vai tirar a sua conclusão. Provocando: está o governo angolano a mentir o povo com base nos números que são apresentados? Professor Carlos Panzo, este artigo, e voltamos aqui a falar, já esteve a explicar essa questão de como é que se analisa a matemática com as derivativas, as criativas e as integrais. A minha pergunta é: estamos perante um erro técnico ou uma forma deliberada de alinhar os números com a narrativa que nos é apresentada? Dizer que no cálculos, voltando à NASA e à missão lunar, o erro não é permitido. Porque é fatal. Aliás, é fatal. Desvia a trajetória, a nave vai para outro lugar que não é aquele que era desejado. Por isso, reiterar que o erro é fatal, e por isso é que se utiliza o cálculos que nos garante, nos assegura essa fiabilidade na trajetória. O que eu tentei transmitir no artigo é que parece que a equipa económica do presidente João Lourenço recorre da mesma técnica, mas com um objetivo menos preciso. Ou seja, a ideia é reconhecer o limite de 2027. Me parece óbvio que há esta constatação de que nos aproximamos a 2027, o ciclo termina e começará um outro. Mas depois, nas derivadas, é aqui que nós começamos a sentir que são apresentados números e velocidades de crescimento de números que muito pouco aderem com a realidade. E isso fica comprovado quando nós tiramos a integral. Quando nós fizemos a integral, que é então o resultado de todo esse trajeto, nós chegamos à conclusão que o Vítor tocou, que os resultados nada têm a ver com a realidade. E então a pergunta coloca-se: mas há aqui um erro de cálculo ou é uma mudança deliberada de mudar os números para servir a narrativa? Acho que é óbvio que estamos perante pessoas que também têm conhecimentos, não duvidamos do conhecimento técnico dessas pessoas. Não há ingenuidade nenhuma nisso? Não há, acredito que é realmente a construção de uma narrativa
para tentar ludibriar a realidade. Até quando? Pois, e a pergunta tem mérito, até quando? Porque na verdade nós podemos ludibriar a derivada, tentando encontrar outras trajetórias e outros caminhos, ou seja, outras narrativas, mas quando tiramos a integral, o resultado será sempre nefasto. E aqui dizer exemplos, chuvas em Luanda, chuvas em Benguela, são um exemplo claro de que se as coisas não são bem feitas, os resultados serão sempre negativos. E é por isso que o seu artigo de opinião destaca que mais de 40% da receita petrolífera anual surge concentrada no último trimestre. Incrível, sem suporte no preço, na produção ou no câmbio. É possível, Carlos Panzo, que isso esteja a acontecer? Estamos perante um padrão que desafia a própria lógica económica, no vosso entender, enquanto especialistas. É verdade, nós, os nossos internautas e quem é aquele que nos acompanham, sabem que nós temos analisado com muita frequência a execução do Orçamento Geral do Estado. E nós fizemos esse exercício trimestralmente aqui no conceito econômico. E nós naquela altura já antecipávamos que a execução de 2025 iria ficar muito aquém do previsto, porque os números assim demonstravam. E chamar a atenção aqui, os números não são nossos números. São números publicados pelo próprio Executivo. E já mostrava isso. E o que é que nós assistimos? No final do ano, o último trimestre, voilà, há aqui uma transformação gigantesca dos indicadores. A receita petrolífera ficou em 101% do que estava previsto, ou seja, superamos. E então a pergunta é, mas como é que foi possível superar se até o terceiro trimestre, setembro de 2025, estávamos muito aquém e uma boa execução no quarto trimestre não iria nos permitir chegar acima dos 80%. Mas nós chegamos a 101%. E o que é que nós vamos nos deparar? É que 40% da receita petrolífera que o governo declarou que tenha acumulado, que tenha recebido em 2025, recebeu no último trimestre, ou seja, dos 11 mil milhões de dólares, que foi a receita total petrolífera, mais de 4 mil milhões foram arrecadados no último quarto trimestre. Mas acontece aqui uma coisa interessante. No quarto trimestre, o preço médio de exportação até caiu relativamente ao trimestre anterior. O preço ficou à volta de 62, quando no trimestre anterior tinha sido 67. A produção, a quantidade produzida de petróleo ficou em linha, ficou estável, não se mexeu. A taxa de câmbio teve uma depreciação marginal. Ou seja, combinados esses fatores, e aliás, os dados reportados pelo Ministério dos Petróleos e pelo Banco Nacional de Angola sobre a quantidade de petróleo exportada no quarto trimestre, mostram que houve uma queda. Houve uma queda. Então era suposto nós verificarmos uma queda da receita petrolífera. Não. Os números que o Ministério das Finanças nos faz apresentar, e foi aprovado pelo presidente João Lourenço, em sede da Comissão Econômica, é que a produção, o valor da receita aumentou e concentrou 44% dessa receita. Ou seja, isto é praticamente impossível. E o relatório dá uma explicação. Diz que houve depreciação do Kwanza, que é falso. A depreciação do Kwanza do terceiro trimestre para o quarto trimestre foi marginal, não justifica o aumento da receita, e diz também que houve compensações fiscais. O que é que isso quer dizer, compensações fiscais? Empresas que provavelmente não tenham pago impostos em janeiro, ou em abril, ou em maio, e que regularizaram só em dezembro. Olha, se isto é verdade, merecia uma explicação, porque não é suposto haver eu estou a falar só no petróleo, estou a falar aqui em números que não casam, cerca de 3 mil milhões de dólares. Quando, na verdade, o empresariado costuma reclamar mais do que dizer que se está bem no mercado. Partindo então desta análise profunda que faz os números, para nós compreendermos exatamente o que é que o governo tem estado ou não a fazer, já aparecem os mesmos números, Carlos Panzo, muito pouco alinhados com, de facto, os fundamentos que estamos perante eles. Se um choque externo com o conflito envolvendo o Irão, porque mudou o paradigma completamente nos negócios e tudo mais, que fez subir o preço do petróleo, vimos isso muito recentemente, isso melhora genuinamente as nossas finanças públicas em 2026, ou apenas torna o processo mais fácil quando se quer fechar os números sem resolver
os desequilíbrios reais? Eu peço o Vítor para me fazer recordar sobre a pergunta que me colocou agora, mas quero só voltar ao ponto anterior. Eu falei de que houve aqui, parece haver aqui uma certa ludibriar os números na receita petrolífera, mas aconteceu numa outra rúbrica. O financiamento externo também sofre aqui um ajuste superior àquilo que a NASA... Desequilibrado. Completamente desequilibrado. Ele diz que dos 9 mil milhões de dólares que o governo terá captado no mercado internacional de dívida, dos 9 mil milhões, 6,7 foi captado no último trimestre. Ou seja, uma concentração quase de mais de 61% dessa receita foi buscada. Ou seja, nós tivemos um quarto trimestre em Angola espetacular. Só que a realidade não nos diz isso, porque as pessoas no dia a dia não sentem isso. E ele diz que, e é verdade que em outubro houve uma emissão de Eurobonds de cerca de 2,5 mil milhões de dólares, mas eu se desconto esse valor, que é real, que nós todos tivemos conhecimento dessa operação, o saldo que sobra por explicar, e se eu acrescer os 2 mil milhões que não consigo explicação no lado petrolífero, nós estamos a falar que o Orçamento Geral do Estado de 2027, que o Executivo aprovou e se prepara para remeter ao Parlamento para a sua avaliação, tem um gap, tem um valor de cerca de mais... Uma diferença enorme. 5 mil milhões de dólares por explicar. 5 mil milhões de dólares por explicar. Mas voltando à pergunta... relativamente ao choque externo, se melhora as finanças públicas para 2026 ou é apenas uma forma fácil de encobrir o número em função do desequilíbrio com a realidade? Essa pergunta, mais uma vez, muito bem colocada, porque nós já temos dados do primeiro trimestre e que já nos permite dizer que, claramente, à medida que a guerra se alastra, num curto prazo, o efeito será positivo para Angola, porque vamos arrecadar mais receita. Dizer que no primeiro trimestre o preço médio da exportação de Angola terá ficado à volta de 101, 102 dólares o barril. Sem esquecer que o Orçamento Geral do Estado tinha feito para 60 e poucos euros, 100 dólares. 61 dólares o barril. E esse resultado só não foi ainda melhor. Acho que a Angola terá arrecadado mais de 6 mil milhões de dólares no primeiro trimestre. Só não foi melhor ainda porque, mais uma vez, continuamos a ter problemas estruturais na produção. Cálculos divulgados pelas autoridades angolanas mesmo, o Banco Nacional de Angola concretamente, diz que a produção petrolífera terá ficado 19 milhões de barris abaixo do que estava previsto. Ou seja, temos uma perda de 19 milhões de barris que não foram produzidos. E se eles tivessem sido produzidos a um preço mais alto, a nossa receita ainda seria maior. Ora bem, e aquilo voltamos à derivada. A primeira derivada, o efeito de primeira ordem do aumento do preço do petróleo, como nós já falamos no podcast anterior, o resultado será positivo porque o governo vai arrecadar mais receita. O grande problema está nos efeitos de segunda ordem. Como você fala, por exemplo, na importação de... matéria-prima, os custos de importação de matéria-prima e de produtos finais. A inflação também que se tem. A inflação importada. É importante. A inflação importada. E esta guerra do Irão... que se prolonga. Que vai se... Tudo demonstra que vai se prolongar por mais alguns dias. A guerra em si, por mais alguns dias, o efeito dela por muitos anos. Muito mais anos. Porque ela tem esta particularidade de ser concentrada do ponto de vista geográfico, mas os efeitos têm um mecanismo de propagação, como dizem os economistas, amplificado em toda a cadeia de produção. Porque não é só o combustível, são sementes também e outros bens que passam por cá. O saco de plástico e todos os outros, o papelão, derivados tudo o que utiliza não só o petróleo, mas também a ureia e outros produtos agrícolas na agricultura vão ter um efeito. Por isso, o facto de nós não termos uma economia totalmente estruturada deixa-nos mais expostos a esse efeito, ou seja, ganhamos de um lado mais receita petrolífera, como o primeiro trimestre demonstra, mas do outro lado temos um impacto negativo com a importação da inflação importada. Faz sentido aqui, por exemplo, a vitória de Pirro, né? A vitória de Pirro, parece que estamos a ganhar, mas no fundo, a dada altura mais valia a pena nem mexer no preço do petróleo e nos deixar nós fazermos a nossa trajetória de ajuste. Carlos Panzo, vamos olhar então aqui para essas questões dos números e ainda vale a pena olhar para a estatística com a economia real e o legado que se tem nos últimos 8 anos com os vários fenómenos e os desalinhamentos mais recentes.
é o resultado acumulado de uma estratégia que privilegiou estabilizar, eu chamo de estabilização nominal sem a transformação estrutural. Aliás, a miúdo o Carlos Panzo noutros também já falou sobre essa questão, mas gostava que pontuasse aqui esta questão do legado destes últimos 8 anos. Eu acho que é sempre bom todos os anos fazer um ponto de situação à medida que os números saem. Dizer que eu, quando analiso a questão do legado, prefiro sempre utilizar os números do Fundo Monetário Internacional. Dão mais credibilidade. São mais credibilidade, porque já são auditados. São números que vêm de Angola, mas são depois refinados e auditados pelo Fundo Monetário Internacional. Ainda não estão divulgados, mas nós podemos, mesmo olhando para os números do governo, o que é que nós temos de 2017 até agora? Nós temos que o PIB acumulado terá crescido 18,2% nesse período. Não é mau. O grande problema é que a população cresceu muito mais do que isso. Então, quando não há esse acompanhamento com a taxa de natalidade, portanto... Quando não há este acompanhamento, o que acontece é que o rendimento per capita, ou seja, a riqueza por cidadão, diminui. E a nossa diminuiu 6,2%. Você comparou em tempos com Cabo Verde, que estava muito superior. A nossa renda per capita diminuiu. Deixa eu fazer uma nota aqui também. O Fundo Monetário Internacional faz a projeção no seu outlook para a África subsaariana, e mete a média do crescimento da África subsaariana à volta de 4,6%. Angola vai crescer 2,3%. Ou seja, nós temos aqui um problema, e é isto que eu tenho tentado transmitir aos internautas. O problema não é falta de crescimento, é a qualidade neste crescimento. É que se nós não crescemos com qualidade, e o primeiro critério é crescer acima do crescimento demográfico. Este é o primeiro critério. Para dar algum fôlego de desenvolvimento. Ou seja, porque senão o que é que acontece? Nós estamos a produzir mais, estamos a gerar mais riqueza, mas o número de bocas que consomem esta riqueza é superior à riqueza criada. O que acontece é que nós empobrecemos. E isso, os números refletem isso muito bem. Nesse período, o rendimento per capita, a renda por cidadão, diminuiu 6%. Vítor, estamos mais pobres. Nós empobrecemos nos últimos 8 anos. A inflação acumulada neste período, se nós olharmos como é que os preços subiram de 2017 até 2025, final de 2025, subiram 170%. A inflação acumulada. Isso significa dar uma média de 22% ao ano. A inflação anual ficou em média 22% ao ano. Ou seja, não é... Diga-me que salários terá subido 22% ao ano. Se os salários não acompanharam esses 22% do médio ao ano, nós estamos mais pobres. Pois. Ou seja, aqui uma trajetória. A taxa de câmbio desvalorizou mais de 200% neste período. Jesus. E o desemprego, já depois do governo ter revisto a metodologia de cálculo do desemprego, que segundo as Nações Unidas coloca 30%, coloca-se aqui um desemprego de 26%. 26% é uma taxa de desemprego formal proibitiva. E este é o legado que nós temos para mostrar da governação do presidente atual João Lourenço a data de hoje. E a pergunta é, voltando aos limites, temos até 2027, será que é possível reverter esses indicadores? Do ponto de vista técnico, eu diria que é impossível. Desculpa, eu posso dar uma opinião? Mentindo os números é possível. Pois é, ou seja, nas derivadas podemos sempre construir uma narrativa. O grande problema da narrativa é que ela é short-living, ou seja, ela vida curta. Uma vida muito curta. Vai encalhar logo a seguir num ponto. Basta chegar uma chuva, desmonta tudo. Desmonta tudo. E este é o grande problema. Mas uma outra análise, gostava antes da próxima pergunta, Carlos Panzo, esse short living que se referiu encalha para nós, porque quem estuda estando cá fora não faz investimento. Porque ele conhece os números, a realidade, estuda, tem outras fontes. A grande consequência... Fontes auditadas, como o FMI, por exemplo. Eu diria que a grande consequência desta prática de tentar maquilhar a realidade só para defender uma realidade tem 2 efeitos. Do ponto de vista eterno, cria uma certa frustração. Porque os agentes econômicos, os empresários, aqueles que trabalham por conta própria, os próprios consumidores, ouvem nas notícias, leem nos jornais números bonitos, mas não é aquilo que eles sentem. Isso cria uma certa frustração que se não tivermos cuidado poderá até levar a uma revolta. E é preciso ter cuidado com isso. Do ponto de vista externo, retira-nos credibilidade.
Não é à toa que recentemente ouvimos falar que algumas companhias aéreas estão a deixar de voar para Angola. Isto é tudo um sintoma de falta de confiança, falta de credibilidade das instituições, mas acima de tudo não há fundamento econômico que justifica eles estarem a funcionar. Ou seja, se a companhia aérea encerra a sua atividade, só há um motivo, e nada tem a ver com o aeroporto. Eu ouvi dizer, li nas notícias que alguém fazia ligação com o aeroporto. Não, o aeroporto está ali, está construído, bem ou mal, era ou não uma prioridade, mas ele lá está e é funcionar, e pelo que eu vou ouvindo até com boas referências. Sim. O problema é que a companhia aérea deixa de viajar porque não é rentável. E não é rentável porque não há procura para aquele voo. E por que não há procura para aquele voo? Porque há menos intenção de viajar para Angola, para fazer negócio em Angola. Ou seja, do ponto de vista externo, retira-nos credibilidade e adia a intenção de investimentos em África, em Angola. Dizer, e este é o grande problema que Angola tem que corrigir, nós não estamos a competir por investimentos estrangeiros sozinhos. Nós temos concorrentes. E concorrentes cada vez mais preparados. A Namíbia, nós ouvimos recentemente que uma empresa petrolífera, Total, está a vender participações no setor petrolífero angolano para se reposicionar na Namíbia. Isso não é bom. Não é bom para a nossa Isto é um sinal. Há aqui outras interpretações. Ela ainda recentemente, a Total descobriu um novo poço e anunciou nova exploração. Ou seja, poços novos, a Total tem interesse de continuar a trabalhar em Angola. Mas os poços já em velocidade cruzeiro, ela prefere fechar essas posições e ir se concentrar na Namíbia. Verdade, eu não me importo que ela feche posições em poços antigos e queira se concentrar em poços novos. A pergunta é, por que não se concentra em poços novos em Angola? Porque também existem. Porque é que ela quer diversificar para a Namíbia? E no caso da África, temos outros países que estão a oferecer condições, ambiente de investimento muito melhor do que Angola. Mais atrativos, não é? E isso está a causar e a minar todo o nosso processo. Ou seja, com base nesses fundamentos económicos, Carlos Panzo, nós estamos efetivamente a discutir aqui a questão da execução orçamental, mas também estamos perante um problema de credibilidade institucional bastante grave e profundo. Certo, sem dúvida. E no caso das finanças públicas, eu tenho dito sempre que para quem estuda, e às vezes aqui na Europa, eu preciso fazer um exercício um pouco mais elaborado para explicar isso aos meus pares, que no caso de Angola, a política monetária, que é aquele papel do Banco Central de Angola, é irrelevante. É totalmente. Nós, se tirássemos o Banco Central de Angola do ponto de vista macroeconómico, se ele fechasse a porta hoje ou abrisse, nada acontecia, não mudaria. O Banco Central em Angola é importante na supervisão bancária. Em Angola, a macroeconomia é assente na sustentabilidade das finanças públicas. Se as finanças públicas não estiverem organizadas, sustentáveis e darem indicadores positivos, dificilmente nós conseguimos corrigir, conseguimos lançar Angola para uma trajetória de crescimento econômico sustentável. E o problema é que nós não temos sido sustentáveis nas finanças públicas. Os indicadores que mostram é que nós não conseguimos corrigir o déficit primário não petrolífero, continua acima daquilo que seria desejado. O endividamento público tem estado a aumentar e pior. E também nós aqui falamos sobre isso. O Vítor vai se recordar, os nossos internautas vão se recordar. Eu já tinha alertado que cada vez mais a banca local teria dificuldades em comprar dívida pública angolana. Ora bem, em 2025, com os números do próprio governo, o governo só conseguiu captar 44,6% daquilo que tinha previsto captar no mercado interno. Ou seja, os bancos... Até os bancos também já não acreditam mais. Não acreditam, não querem, não têm liquidez. Isso até nos gera aqui uma certa dúvida. Nós dissemos que estamos a crescer. Ou seja, se há crescimento não petrolífero, as pessoas ganham mais dinheiro. Se ganham mais dinheiro, fazem mais depósitos. Se fazem mais depósitos, os bancos têm mais liquidez para investir. Ou seja, mas isso não está a acontecer. Os bancos compraram metade daquilo que o governo queria que os bancos comprassem de dívida. Chega uma altura... Os bancos, há duas explicações possíveis. Uma, os bancos estão abarrotados de dívida pública nos seus balanços, já compraram muito e não têm espaço para comprar. Já passaram do limite? Ou o crescimento econômico que nos é vendido, a narrativa, não se conduz com a realidade. Ou seja, os bancos não têm a liquidez para poder comprar os títulos
que supostamente teriam, se o crescimento econômico fosse aquele que o governo tem dado a dizer. Ou seja, e melhor de qualquer um de nós, por exemplo, eu, Orlando, ou o cidadão que acompanha esta live, isso não acontece com o Carlos Panzo, ou seja, o governo tem uma capacidade de desmentir a nós, mas não tem a capacidade de mentir à pessoa que está na banca e conhece os números e trabalha com isso, não é para ter resultados. Portanto, com a gravidade não arrisca tanto. Com a gravidade de que muitos desses gestores de bancos ou proprietários de bancos têm ligações com o próprio Estado. Exatamente isso. Também teriam todo o incentivo de apoiar e ajudar, mas não o fazem porque provavelmente sabem que há ali algum risco. E estamos perante um Estado que só no Estado angolano é que isso acontece. Esse conflito de interesse é prejudicial. Estamos a terminar, Carlos, temos mais algum tempinho, e eu estive aqui também a ler e gostava então de olhar para esse ponto que é relativamente à dependência das receitas petrolíferas. Pode-se considerar que hoje 2025 faz progressos reais na diversificação, mas e das fontes da própria receita, como é que isso fica? Não, eu acho que em 2026 o governo vai à boleia de uma dádiva de Deus, que é a guerra do Irão, vai à boleia dessa dádiva. Exato, vai continuar a arrecadar receita petrolífera. E agora, já dizer que se o Vítor e os internautas lembram-se na altura em que se aprovou, hoje é 2026, alguns membros da equipa econômica diziam que 2026 será o primeiro ano em que a receita não petrolífera vai ser superior à receita petrolífera. Naquela altura tínhamos achado que esse discurso era irresponsável e precipitado. Com o que estamos a ver agora... É possível. Não, é totalmente impossível. É totalmente impossível. Ou seja, eu acho que os nossos políticos têm que ter algum cuidado, principalmente quando a nossa receita é muito dependente de fatores externos. Nós não controlamos. Então, dizer naquela altura que a receita petrolífera ficaria abaixo da receita não petrolífera, quando a receita petrolífera depende do preço internacional, é irresponsável. E é esta forma um bocadinho liviana, irresponsável, das pessoas dizerem e fazerem afirmações sobre este tema que mostram não só uma que é preocupante em si, que aqui tem uma tentativa de enganar o discurso, mas eu começo já a questionar a competência dessas pessoas. Pois, Carlos, já falámos que nós não são ingênuos de modo nenhum, mas isso pode, de certo modo, afetar e afeta o investimento privado e condiciona o crescimento económico. Esta é a pura realidade, Carlos Panzo. É a realidade então temos aqui dois fatores. Vamos ficar dependentes da produção do preço do petróleo internacional e vamos ficar dependentes cada vez mais do endividamento externo, porque o endividamento interno, pelos os sinais que recebemos em 2025, o endividamento interno não vai ser a solução. A Angola não vai continuar a endividar-se localmente para poder fazer face das suas necessidades financeiras. Vai continuar a depender cada vez mais do mercado internacional, com os riscos que isso tem. E qual é o maior risco? É a subida das taxas de juros. Todas as informações que temos, e falando até com os pares aqui na Europa, que analisam o mercado, quer nos Estados Unidos, quer na União Europeia, dizem que agora no final de abril, princípio de maio, provavelmente quer a Reserva Federal Americana, quer o Banco Central Europeu, preparam-se para subir as taxas de juros. Se sobem as taxas de juros, a nossa dívida interna, a nossa dívida externa vai ficar mais cara. Deixa eu só dar um dado. O que nós pagamos de juros em 2025, mais de 5 mil milhões de dólares, é superior àquilo que o Estado gastou em saúde e educação. Uau! Que medidas então concretas, Carlos Panzo, é que você recomenda ao Executivo para tornar o OGE mais transparente e credível? A transparência... Parece que o Estado tem uma alergia à transparência, né? E aqui há um retrocesso, porque nós já tivemos indicadores, o trabalho do Instituto Nacional de Estatística, o Banco Nacional de Angola, o próprio Ministério das Finanças, com programas com a UNTACT, com o Tesouro Americano, nós temos feito um esforço muito grande em termos de estatísticas muito fiáveis e durante muito tempo ninguém questionava a qualidade das estatísticas de Angola. Eu diria que nos últimos 2 anos tem havido aqui uma tendência de tentar mexer nesses indicadores e que pode ser fatal para a credibilidade e minar toda a intenção de investidores estrangeiros, porque nós precisamos muito de investidores estrangeiros e dos próprios investidores privados, porque nós entramos agora num ciclo de que ninguém quer apostar, ninguém quer arriscar e esperar o fim do ciclo.
estamos efetivamente naquilo que você veio dizendo. Estátua, ninguém se mexe. Entramos nesta fase. Agora, para terminar, Carlos Panzo, nós estamos num ano complexo, incerto, com a questão política, com o Congresso do MPLA, agora em dezembro de 2026. Para o ano temos eleições. Esta é a realidade que foi apresentada. O governo está ou não a mentir os cidadãos? A última pergunta é, para o cidadão comum, qual é o impacto destas incoerências no orçamento do Estado e no seu dia a dia? Como é que ele pode perceber efetivamente isso? Não, o impacto é que é o crescimento da frustração. Mais nada. Porque os discursos dizem uma coisa, a realidade nos diz outra. E nós estaremos. E o cidadão, me parece que o cidadão está condenado até 2027, pelo menos, a perder poder de compra, a empobrecer. E continuar tem havido, e eu aqui chamaria a atenção, tem havido esforço a nível do setor privado, e temos bons exemplos no setor privado de pessoas que estão a tentar fazer coisas. O grande problema é que esses bons exemplos deviam ser multiplicados por 10, por 20, por 30. Esse número de bons exemplos são muito poucos. Nós temos que fazer o esforço de diversificar mais. Aliás, por isso é que eu disse no início do nosso programa que o problema não é a ausência de crescimento. Nós estamos a crescer de uma forma natural. É a qualidade e a democratização desse crescimento. Este artigo foi publicado, portanto, esta conversa que acabamos de ter aqui, obrigado professor Carlos Panzo, o artigo está publicado no Semanário Novo Jornal, na edição de passada sexta-feira, 24 de abril. E há aqui, para terminar exatamente mesmo, há uma frase que eu achei interessante, que vou partilhar aqui, que está no texto. É exatamente o último parágrafo, a última ideia. Quando os números deixam de refletir a realidade, deixam também de servir o país. E quando isso acontece, já não estamos perante um problema técnico, mas sim perante uma falha de responsabilidade pública. Professor auxiliar de Economia e investigador, Business and Economic School e ISG. Portanto, Carlos Panzo publicou este jornal, este artigo, e você pode ler. Professor Carlos Panzo, obrigado. Obrigado. Até o próximo mês, se Deus quiser. Obrigado. Estamos juntos.